Se você está vindo pela primeira vez e não está entendendo, está pensando, mas já não teve ministração? Rapaz, se você olhar direitinho, desde a palavra do ofertório até aqui, essa não é nem a segunda, é a terceira, né? É para quem gosta de palavra. Tá vendo esse irmão aí do teu lado? Ninguém para no culto ouça por acaso. Você está aqui porque Deus quer falar com você. Aleluia. Livro de Esther. Você que trouxe sua Bíblia ou está aí no seu aplicativo e ainda não encontrou, o sangue de Jesus tem poder. Porque se você digitar, aparece. Você que é da espada aí da folha, Esther, depois de Neemias, antes de Jó, capítulo de número 6. Quem encontrou, diga amém. Camila, te amo, cara, tu tá aqui. Ai, garota, vou te esmagar. Esther, capítulo 6. Quem encontrou, diga amém. Versículo 1, 2 e 3. Diz assim o texto: naquela noite o rei não pôde dormir, de sorte que mandou trazer o livro das crônicas, os registros. Eu não sei se a sua versão está assim, mas ela é muito fácil de compreender. Então diga comigo, registros. Isso, porque o livro das crônicas é basicamente isso. É um livro de registros daquilo que acontecia no reino e em torno do rei na ocasião, ok? Então preste atenção. Naquela noite o rei não pôde dormir, de sorte que mandou trazer o livro das crônicas, os registros do seu reino, os quais se leram diante dele. E achou-se escrito que Mardoqueu, ou em outras versões, Mordecai, tinha denunciado a Bigtã e a Teres, os dois oficiais do rei, guardas da porta, que tinham conspirado para assassinar o rei Assuero. E perguntou o rei: que honra e que reconhecimento se deu por isso a Mardoqueu? E os moços do rei, seus servos, lhe responderam: coisa nenhuma se lhe fez. Coisa nenhuma se lhe fez. Ou nessa versão que estava aqui, volta para o verso 3. Nada lhe foi feito. Gostei dessa versão também, ó. Que honra e que reconhecimento Mardoqueu recebeu por isso. Nada lhe foi feito. Então o que foi feito em razão do que ele fez? Fala para o teu irmão, nada. Então eu vou perguntar de novo. O que foi feito? O que foi feito? Você vai sentar dizendo assim, ó, não vai ficar assim. Não vai ficar assim não. O Deus que não deve nada a ninguém. Se lembrar de quem você ajudou, se lembrar de quem você favoreceu e pensar assim, não houve reconhecimento. E glória a Deus, você conseguiria fazer isso? Se lembrar de alguém que você se expôs, porque no caso aqui de Mardoqueu, e eu vou utilizar só o contexto da narrativa que a gente leu aqui, porque eu quero ser bem objetiva naquilo que Deus tem como resposta para a nossa vida nessa noite. Então, veja, ele fez uma denúncia acerca de dois oficiais, e Mardoqueu não é o tipo de pessoa que faz denúncia anônima. Ele fez uma denúncia oficialmente contra dois oficiais que estavam conspirando um assassinato para o rei, que é Assuero, esse mesmo que num dia desses, e eu já explico qual é o contexto desse dia que a gente leu no texto, ele não pôde dormir. E aí nesse dia ele manda trazer os registros, o livro das crônicas, dos acontecimentos do seu reino. Ele quer relembrar a sua história, reviver a memória de coisas que aconteceram. E calhou de ser naquele dia o registro da denúncia que Mardoqueu, tio de Esther, numa outra ocasião havia se exposto para salvar a vida do rei. Uma denúncia de assassinato não é fácil. Imagina que você está sabendo que duas pessoas estão conspirando acabar com a vida de uma pessoa, e aí você vai lá, se expõe e faz uma denúncia contra dois oficiais. Eu estou falando de homens políticos e homens de guerra. E Mardoqueu, um hebreu, um estrangeiro vivendo em uma outra terra,
E ele vai fazer isso porque isso é o certo. E aí qual é o contexto aqui? O contexto é que o rei Assuero pergunta: então, acerca disso daí, porque não está lá no registro, né? O que é que foi feito a Mardoqueu por isso que ele me fez? E os servos responderam: nada foi feito. Será que nessa noite você conseguiria trazer um apanhado na sua memória e observar todas as coisas que você já fez em exposição por alguém? Não para se vangloriar, mas porque você disse: eu vou fazer isso porque isso é certo. É o que eu gostaria que alguém fizesse se estivesse no meu lugar. Vezes em que você foi testemunha do que viu e ouviu, mesmo sabendo que sua vida nunca mais seria a mesma depois que tal coisa fosse feita ou denunciada. Gente aqui que nunca se colocou na frente de uma bala, mas se colocou na frente de uma mentira e disse: ó, isso aí não é verdade. Gente que protegeu gente que nem era tão íntima sua. Gente que inclusive hoje voltou a ser amigo do inimigo que foi outrora. E você ficou no canto dizendo: mano, como é que isso aconteceu comigo? Eu entrei no rolo para poder fazer o que era certo. Enfim, eu não sei. Mas será que teria na sua memória alguma área da sua vida que faltou uma recompensa? Que faltou uma restituição? Algo que você não coloca como uma queixa diante de Deus, mas que você se lembra hoje aqui e não se lembra à toa, porque o Espírito Santo de Deus te trouxe nessa noite de quarta-feira para dizer: não foi o homem, foi eu que aguardei. Porque aquilo que você faz aqui e aquilo que o homem te compensa aqui ou te recompensa aqui, fica aqui. Mas aquilo que aqui você esperou ser recompensado e não foi, vai para o livro das obras. O que isso significa? Significa que quando o homem não faz aquilo que deveria fazer, Deus entra em cena. Que quando o homem não dá aquilo que deveria dar, Deus entra em cena. Que quando o homem não entra onde deveria entrar, Deus entra. Por quê? Porque Deus não fica devendo nada a ninguém. Diga que eu sou um Deus que muitas vezes aquilo que te magoou, que não foi visto pelas pessoas, pela maneira como você esperou que seria visto, você deveria entender que nisto aí morou uma oportunidade de Deus entrar. E aí, Camila, qual é a diferença de eu não ter sido recompensado segundo as minhas obras por quem deveria ter reconhecido o que eu fiz? É uma alegria isso. E por que é uma alegria, Camila? Eu tenho mágoa desse dia, dor desse dia, tristeza desse dia. Se eu fosse você, eu limpava o seu coração, porque a bênção do homem, ela é um reconhecimento momentâneo e transitório, mas a palavra do Senhor diz que a bênção do Senhor não acrescenta dano e ela permanece para sempre. Camila, eu não estou entendendo, vai entender agora. Deus está dizendo: faltou abraço, faltou reconhecimento e faltou honra, porque o que eu tinha para a tua vida não era temporário, era um decreto. Então Deus permitiu até pessoas que não conseguiram se colocar na posição honesta, justa que deveriam, porque Deus iria usar essa lacuna para dizer: eu vou entrar aonde o homem não tinha gabarito para recompensar à altura aquilo que você fez. Eu não sei se você está entendendo. Se você não está entendendo, entenda agora. É noite de justiça e honra. Justiça e honra. Justiça e honra. Eu vou falar de novo. É noite de justiça e honra, diz o Senhor. Aleluia. Oh, aleluia. O rei não dormiu justamente naquela noite. Ele é a personificação do mal. Eu costumo chamar Amã de casa vazia. Quem é casa vazia? É a casa que o diabo entra para personificar a sua vontade. Todo homem que não é preenchido de Deus é casa vazia para que Satanás entre. Ah não, Camila, mas eu não tenho nada com o diabo. Mas se você não tiver Deus na vida, o diabo tem com você. Porque Deus bate na porta, o diabo não bate, ele entra. Amã é uma casa vazia. É alguém que Satanás tem liberdade para poder entrar e personificar as ações do mal que ele quer executar contra o povo de Deus. E ele era um grão-vice, um príncipe. Ele era um homem muito próximo do rei. Ele tinha acesso a áreas, a lugares e a pessoas que Mardoqueu não tinha. Mardoqueu obviamente é um homem muito bem relacionado. Como é que saberia-se de um registro aonde uma denúncia de uma conspiração, ou seja, algo em oculto, estava acontecendo? Então, obviamente, Mardoqueu também era um homem muito bem relacionado. Todavia, ele não tinha o mesmo nível de acesso que esse príncipe chamado Amã, este homem mau, tinha dentro daquele reino. E qual era o contexto? O contexto era que Amã odiava Mardoqueu porque ele representava resistência.
Ocorre que ele gostava de ser bajulado, ele gostava de ser adulado, e um decreto contra o povo de Deus já havia saído, dado pelo próprio rei, sob a influência deste homem mau que quer destruir o povo de Deus, chamado Amã. E este Amã quer os judeus destruídos. Mas ocorre que Mardoqueu entra num propósito de humilhação, veste de pano de saco, cinza sobre a cabeça, e fica na escadaria, à entrada da porta do palácio, aonde Amã passava frequentemente. E aonde Amã passava, cabia-se reverência a ele, porque ele era um integrante do reino de Assuero, do Império Medo-Persa. Então a burocracia real exigia que qualquer grão-vice que passasse por você fosse reconhecido por você com um cumprimento de reverência, uma inclinação leve de cabeça. E ocorria que qualquer pessoa fazia esse gesto simples. Completa para mim, para eu ter certeza que você está me ouvindo bem. Um gesto. Porém, gestos simples também carregam grandes significados. Por exemplo, na nossa rede social, curtir é um gesto simples. Com 2 cliques você coloca o coração em cima de uma publicação e você diz que curtiu aquilo. É um gesto simples, é ou não é? Mas quem já se escandalizou em ver o nome de alguém numa curtida que não deveria? Ah, tá fingindo costume você. Você olha, menina, fulano curtiu. Meu Deus. Então fulano não é como eu pensava, o negócio... É um gesto simples, e todo mundo fazia isso. Só que o texto diz que quando Mardoqueu via Amã, e Amã estava passando pela entrada da porta do palácio, ali ele estava em humilhação, se curvando somente perante a Deus. Então ele vê Amã, e Amã não é reverenciado por Mardoqueu, porque Mardoqueu tem discernimento que Amã é a personificação do mal, e que ele influenciou o rei a estabelecer um decreto para destruir o povo de Deus. Olha para mim que eu vou falar rasgado, que é para todo mundo entender. Ao mal não se reverencia nem por educação. Não use educação para esconder a covardia da sua ausência de convicções cristãs. Mal não se reverencia. Ele é a personificação do mal. André, vem comigo. Quando eu ficar louca, entra na onda. Então ele sabia que aquele homem não era digno de honra, e a reverência comunicava um nível de honra. E Mardoqueu já estava com a vida passiva de um decreto de morte, e ele não iria honrar o seu assassino, o assassino do povo de Deus, por motivos tão escusos e obscuros. Então ele não reverenciava. O ego de Amã deixou ele endemoniado, possesso. E então ele vai pedir a cabeça de Amã. Mas antes de ter autorização do rei, para saber se pode, de Mardoqueu, antes de pedir a autorização do rei, para saber se pode conduzir Mardoqueu à forca, ele já vai construir a forca. E o texto diz que ela era muito alta, e isso era para impressionar as pessoas, e para que Mardoqueu soubesse que a morte dele estava sendo projetada pelo inimigo que ele não respeitava. Eu não sei para quem, mas Deus está me mandando dizer para alguém: você quer estabelecer decreto de paz, você quer estabelecer decreto de harmonia com o inimigo do povo de Deus, e no final isso não vai dar certo. Inimigo, gente que quer a morte, gente que quer a destruição, não merece esse nível de reverência, merece resistência. E ele zombava do rei na ocasião, e na ocasião o rei em questão chamava-se Acabe, um homem frouxo, comandado por uma mulher possuidora, por uma mulher de posse, uma mulher dominadora chamada Jezabel. Essa mulher influenciava ele a fazer o que era errado, e homem frouxo é facilmente influenciado. E o texto vai dizer que quando Ben-Hadad vem com os assírios para destruir toda Samaria, ao meio-dia ele já estava bêbado, nem se preparava no exército, porque ele dizia: amanhã a estas horas, antes do meio-dia, o pó de Samaria não vai caber na minha carroça. Nós vamos dizimar e destruir essa cidade. Aí Acabe ficou apavorado e não ofereceu resistência. O que ele ofereceu? Oferta de paz. Foi para diante de Ben-Hadad, e de vez tratá-lo como o inimigo que era, sabe o que ele fez? Ele foi para diante desse rei que não o respeitou, que não usou os artifícios de guerra, que não usou a burocracia real, que não tratou ele como rei, que não reconheceu
seu território. Eu vou falar rasgado. Não respeita a tua casa, não respeita a tua vida, não respeita a tua história. E você curte, comenta, compartilha, manda beijo, vai no aniversário. É quebra de princípio. Depois você está deprimido e não sabe por quê. Porque a Bíblia diz: a quem honra, honra. Se não te honra, meu irmão, sai desse loop. O que Ben Haddad vai fazer? Frouxo. Minhas coisas são tuas, meus filhos são teus. Resultado, ele pensou que ia comover Ben Haddad com isso. Sabe o que Ben Haddad faz? Vai para cima dele com mais força ainda e diz: amanhã antes do meio-dia, vocês não vão ser meus filhos, vocês vão ser meus escravos. Inimigo não respeita quem oferece paz quando ele chama para guerra. E eu estou falando aqui de questões espirituais. Para de deixar Satanás ganhar território dentro da tua casa. A menina tem 12 anos de idade e decide em que estação de rádio vai ficar. Ela decide a lista dela do que ela vai ouvir. Bota o som nas alturas dentro da casa que você está pagando ainda. E no final você diz: não, eu não falo nada porque eu não quero guerra. Pois o resultado das vitórias do futuro que você quer ter está nos processos que você rejeita agora, nas conversas que você não quer ter agora, nas indisposições que você não quer ter agora. Quer paz? Quer paz? Olha para o teu irmão com carinho e diz: vai para a guerra. A paz se conquista com guerra. Ai, eu estou sentindo algo da parte de Deus aqui. E André Matos, você não está hoje aqui à toa. Você carrega uma atmosfera de guerra, de batalha. E o Senhor está dizendo: eu estou te chamando para criar resistência. Resistência contra esse inimigo espiritual que te afronta, que zomba de você. Satanás não vai mais tirar farinha com a tua cara. Tu vai entrar naquela casa hoje marchando e dizendo: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, meu refúgio, minha fortaleza, e nele eu confiarei. Eu disse que ele pressiona. Completa aí que eu quero ter certeza que tu está ouvindo a instrução. Mas ele não aguenta a pressão. Vai para cima, vai para cima. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Se por um caminho ele vier contra ti, por 7 ele terá que fugir da tua presença. Vai para cima, vai para Becalamantore Malacanderebaia. Ai, Doreba Shomene. Levanta a mão direita o mais alto que você puder. Bora. Bota a esquerda na mesma altura. Quando eu disser 3, tu vai botar a mão no ombro do vizinho. Camila, eu não conheço o vizinho. Não precisa conhecer não. Quando eu disser 3, tu vai botar a mão no ombro dele e vai fazer ele entender que essa noite não é noite de entretenimento gospel, é noite de guerra. E ele já está armado. Ele já está armado. No 3, tu vai sacudir ele, vai sacudir ela e vai dizer assim: vai para cima, vai para cima. É 1, é 2, é 3. Sacode, sacode. Vai para cima, vai para cima. Pano de saco, humilhação, jejum. Pano de saco, humilhação, jejum e resistência. Resistência, resistência. Vai pra cima. No mundo espiritual. Eu não vos dei espírito de covardia, diz o Senhor, mas eu vos entreguei espírito de fortaleza. O meu problema em épocas de batalha espiritual aconteciam sempre a partir das 6 da noite. Eu tinha um problema com a noite. Parece que a noite tinha legalidade sobre mim, porque eu era uma menina muito atormentada na minha adolescência e eu tinha muito medo do escuro. Muito medo do escuro. Eu me lembro que eu acordava com dor na bexiga, porque eu não conseguia atravessar poucos metros do meu quarto para o banheiro, aprisionada pelo medo na madrugada. E à noite começava aquela tormenta. Só que nessa época eu já atuava no trabalho de consagração da igreja. Então de dia eu tacava fogo no cão, e à noite era ele que me perturbava. Era desse jeito. Aí eu comecei a entrar em guerra de dia. Comecei a deixar para entregar o jejum mais tarde. E comecei a fazer orações de joelho de 3 em 3 horas, sendo que às 18 horas, que era o período mais crítico, onde o
meu problema começava. Eu orava tipo assim, antes 5:50 mais ou menos, que era tipo assim, quando ele chegar ele vai encontrar isso aqui, e aí vamos ver se vai ter poder. E eu pus minha vida à prova. Eu já estava num ponto de desgaste, de cansaço, que eu já estava quase dizendo: Senhor, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Mas como quem diz assim, é na tua mão, Satanás nenhum vai tocar em mim não, porque a tua palavra diz, aquele que é de Deus, o maligno não toca. Se for para viver, eu vivo para ti. Se for para morrer, eu morro para ti. E ali eu descobri que ele pressiona, mas não aguenta a pressão. Agora, você quer vencer mundo espiritual usando o braço de carne? Usando print de WhatsApp, conversa de direct? Eu vou te dar um cascudo. Nossa milícia não é carnal, mas espiritual, e por isso poderosa em Deus, para a destruição de cadeados, de fortaleza, de obras e hostes espirituais da maldade. Você só não venceu ainda porque está usando as armas erradas. E eu vou te dar só uma hoje, porque Deus me deu só uma instrução. Qual é a arma, Camila, que eu vou usar essa semana? Da humilhação. Poucas armas são tão poderosas quanto a arma da humilhação. Ué, Camila, você está dizendo então que vai deixar ele me humilhar? Amã nunca pôde humilhar Mardoqueu, mesmo influenciando o rei a dar a ele um decreto e ao seu povo de morte. E o que a palavra de Deus diz, ao contrário do que muita gente reproduz, não é que os humilhados serão exaltados. Gente, isso não está na Bíblia. O que a palavra de Deus afirma não é que os humilhados serão exaltados. O que a palavra de Deus afirma, e são palavras do próprio Jesus, é que aquele que a si mesmo humilhar. Ei, calaçou. Ei, olha aí para o teu irmão e fala assim para ele: desce primeiro. Não espera ninguém te empurrar não, desce primeiro. Desce primeiro, busca primeiro. Não espera a guerra toda se levantar não, se rende primeiro em adoração. E quando disserem, tu viu o que está falando? Não responda nada. E aí, você quer que eu mande avisar o quê? Quer que eu traga fulano para conversar contigo? Não, em tempo de humilhação você só conversa com Deus. Só conversa com Deus, só fala com Deus. Você não responde ninguém. Fala, pano de saco, cinza sobre a cabeça. Em estado de humilhação, ele cria uma resistência contra o seu inimigo. Agora você vê, numa posição de fragilidade, ele cria resistência. Quem aqui já se sentiu como Davi, igual quando era perseguido por Saul? Você via, ele estava numa posição de humilhação, porque ele era fugitivo. E aí quando Saul ia atrás dele, não conseguia matá-lo, ele ouvia Davi dizer para ele: meu Senhor, por que o Senhor está preocupado comigo? Eu sou como uma pulga no teu reino. Uma pulga, e é assim que às vezes a gente se sente. Como é que alguém tão grande, com tanto poder, com tanta influência política, com tanto poder econômico, aquisitivo, com tanta influência relacional dentro do reino, se preocupa com um homem trajado com vestes pobres e com cinza sobre a cabeça? Mas é o poder da resistência no mundo espiritual. Deus está dizendo: não precisa demonstrar a ninguém que você tem, demonstra para mim, e eu vou dar o respaldo que você precisa para ter a resistência que você precisa ter nesse processo.